Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos dar um pulinho ali na Austrália para contar um caso horrível que até hoje permanece um tanto quanto apagado na mídia. Essa é a história de José Enzo Omonte Estrada. Eu sou Patrícia e esse é o Mondocane. José nasceu em La Paz, na Bolívia, no ano de 1993. Seu início de vida não foi nada fácil. Vindo de uma situação de extrema pobreza, José teve que aturar muitos abusos físicos e psicológicos da mãe, que além de ser alcoólatra e dependente química, ainda passava vários dias fora de casa farreando com homens. Durante esses surtos de bebedeira, José e seus irmãos passavam fome e tinham que se humilhar na vizinhança para conseguir um pouquinho de comida. Um dia, quando José tinha mais ou menos 8 anos de idade, a mãe desistiu dos filhos oficialmente. Ela já tinha desistido antes, pelo comportamento, largava os filhos, não dava comida, ficava dias e dias fora de casa, mas nesse momento ela desistiu perante os órgãos do Estado mesmo. E nesse caso, José foi enviado para um orfanato. Essa foi a última vez que ele viu a família. Ele ficou vivendo no orfanato até que o pai, que tinha imigrado para a Austrália pouco após seu nascimento, reapareceu com sua nova esposa e, vendo a situação difícil do filho, resolveu levá-lo com ele. Sendo assim, José mudou-se para Alice Springs e começou uma vida nova, ao lado do pai, da madrasta e dos 2 filhos do casal. Foi uma época diferente na vida dele. Até esse momento, ele nunca tinha experimentado nenhum tipo de normalidade. O casal matriculou em um colégio australiano, e embora ele tenha enfrentado as dificuldades naturais de quem não dominava a língua inglesa, ele conseguiu, de alguma maneira, superar essa barreira e até mesmo fazer alguns amigos. O problema é que assim que ele se adaptou àquele novo estilo de vida, o casal resolveu mudar para a cidade do Corne, que era totalmente diferente de Alice Springs. A mudança foi um baque enorme. Para começar, a cidade nova não era bem uma cidade, estava mais para um lugarejo, onde todo mundo se conhecia desde a infância e as pessoas eram totalmente diferentes dele. A molecada do Corne era composta mais ou menos por agroboys. O negócio deles era assuntos de agricultura, bebidas e motocicletas. E José estava em outra dimensão. Ele gostava de música e arte, coisa que na visão daqueles garotos ali do Corne era totalmente inútil. O resultado é que ele não conseguiu fazer amigos com a mesma facilidade que Alice Springs e, como consequência, começou a sentir muita raiva e a se isolar da família. E na família, as coisas também não iam bem. Ele achava que a madrasta só prestava atenção aos próprios filhos e por isso não conseguia se sentir parte daquele núcleo. Era como se sua presença fosse aceita, tolerada, mas não desejada. Quando ele tinha 15 anos, o pai, que era praticamente seu único parente próximo, foi diagnosticado com um tumor no cérebro e ele ficou ainda mais ressentido com o mundo. E com o tempo, o tumor progrediu. O pai acabou sendo internado e seu comportamento, que já não era lá essas coisas, piorou bastante. Um dia, sem motivo algum, ele cortou as orelhas do bicho de pelúcia preferido de sua irmã. E a partir daí as brigas com sua madrasta ficaram cada vez mais violentas. E quase sempre as discussões terminavam com José quebrando pratos e outros objetos da casa. Pouco tempo depois, teve seu primeiro problema com a lei. Invadiu uma loja e vandalizou uma escola junto com outros adolescentes. E é claro que ele foi pego pela polícia. Lembra que era uma cidade pequena? Pois é, todo mundo sabia da vida de todo mundo. Então seria muito difícil sair impune de uma situação dessa. E por mais que eu tenha pesquisado, eu não consegui descobrir exatamente o porquê a justiça decidiu o que vou relatar a seguir. Mas nos termos da condicional, ficou decidido que José teria que sair da casa onde morava com sua madrasta e ir para outro lar. E assim foi feito. A partir daí, José ficou aos cuidados de uma família cristã. Eles eram Margaret e Kent Smith, e seus filhos Hamish e Angus. Foi um período diferente para José. Pela primeira vez na vida, ele experimentou uma conexão profunda com uma figura paterna. Pouco tempo depois, seu pai biológico morreu, e ele ficou ainda mais ligado à sua família adotiva. A estabilidade proporcionada pelo casal permitiu que ele se concentrasse nos estudos e também na arte que gostava de fazer. Além disso, a mãe, Margaret, fazia serviço voluntário no setor de emergência do estado e o encorajou a fazer parte da Brigada do Corne. Foi uma experiência positiva,
pois ele desenvolveu disciplina e novas habilidades, além de algo inusitado em sua vida, que era uma sensação de pertencimento, de fazer parte de alguma coisa, de algum lugar. Mas as coisas não ficariam bem por muito tempo. Um ano após seu pai biológico falecer, Mr. Smith, o pai adotivo, morreu também. A partir daí, as coisas pioraram rapidamente. José ficou péssimo, voltou a se isolar e começou a adquirir hábitos estranhos, como rasgar os lençóis e dormir no colchão nu. Além disso, sua higiene também era terrível e motivo de comentários na família. Pilhas e pilhas de roupas sujas se empilhavam no chão do quarto. E como se tudo isso não bastasse, ele adquiriu o hábito de roubar. No início, uma ou outra guloseima da cozinha. Depois, cartões de banco, dinheiro e o que mais ele encontrasse dando sopa. Tudo, absolutamente tudo, tinha que ser trancado. E não adiantava nada confrontá-lo, porque ele negava tudo e só parava de negar quando a família jogava a evidência em sua cara. Posteriormente, eles disseram que José não tinha nenhum pudor em ser desonesto. Além da cleptomania, os parentes adotivos ainda tinham que lidar com seu interesse em filmes de horror e videogames extremamente violentos. Vamos lembrar aqui, gente, que aquele era um lar cristão. Essas coisas não eram naturais para aquelas pessoas que viviam um estilo de vida, assim, digamos, mais conservador. Um dos games que ele mais jogava era a série GTA. José também era chegado nos desenhos e fotografias nada convencionais e gostava de publicar sua arte no Facebook para todo mundo ver. Em um de seus trabalhos, ele retratou a si mesmo como um assassino segurando uma machete coberta de... E aparentemente, ele tinha certa predileção por imagens que envolviam crânios sendo esmagados. A situação era tão estranha que os irmãos adotivos começaram a ficar totalmente chocados com o comportamento dele enquanto jogava videogame. Lembra que eu falei que seu jogo preferido era GTA? Pois é. Nesse jogo ele gostava de acertar os personagens com socos e continuava a espancá-los mesmo depois que eles estavam há muito tempo no chão. Era como se ele torturasse os cadáveres. Era um comportamento doentio e a família, como não podia deixar de ser, ficava horrorizada. E por isso, os irmãos proibiram que ele jogasse videogame e também passaram a censurar os filmes que assistia. Mas apesar disso tudo, ele conseguiu se formar. E como muitos jovens, não sabia muito bem o que fazer da vida. Por isso continuou seu trabalho voluntário e arrumou um emprego num café. E com o emprego veio um pouquinho de grana, coisa que até aí ele nunca tinha tido. O dinheiro parece que o ajudou a ficar mais leve e contente com a vida. Foram alguns meses de calmaria, só que isso não durou. Em 2012, o café, que já enfrentava problemas financeiros, fechou e José ficou desempregado. Com isso, os episódios depressivos voltaram com força total. Foi nessa época que ele começou a ir para um hotel que era meio que um ponto de encontro ali na cidade, para jogar cartas e beber. E há relatos que muitas vezes ele bebia até perder a consciência. Com muito tempo livre nas mãos, ele fez o que muita gente faz. Passou a matar o tempo livre na internet. E em 2011, ele conheceu uma menina chamada Rebecca White. Os dois se conectaram no ato. Entre 2011 e 2012, a dupla trocou milhares de mensagens. José e Rebecca tinham muita coisa em comum. Ela também tinha crises depressivas, gostava de arte sombria e reclamava de ter sofrido bullying na escola. E depois de um tempo trocando mensagens, os dois combinaram de se encontrar. Eles se viram pela primeira vez em junho de 2012. Eu não achei nenhum relato sobre esse primeiro encontro, mas sei que no segundo, em outubro de 2012, José pegou o carro de um dos irmãos escondido e dirigiu até a casa dela para comerem alguma coisa e assistirem o filme A Hora do Pesadelo. Até esse momento, eles só tinham trocado um único beijo, mas não podemos esquecer que Rebecca era uma menina de 16 anos. Ela era praticamente uma criança grande, tinha um cérebro imaturo. Na cabeça dela, eles tinham um relacionamento sólido, real. E dentro dessa perspectiva, ela começou a cobrar que ele alterasse o status do Facebook para casado, como muitos adolescentes fazem só por curtição. Mas ele não gostou da ideia e negou. E a reação dela foi a pior possível. Pouco tempo depois, talvez testando as águas, ela deu um passo adiante e disse que queria ter filhos. E ele novamente rejeitou a ideia. Aí foi a gota d'água.
E ela disse: José, goodbye, mete o pé que eu tô terminando com você. Aí o casal parou de se falar. O problema é que José, que antes não estava lá tão interessado, ficou obcecado, assim que ela decidiu que não queria mais nada com ele. E foi aquilo que a gente conhece em relacionamentos abusivos. Um bombardeio, tanto de mensagens quanto de telefonemas. Todo dia, toda hora, José se pendurava no celular para tentar falar com Rebeca. Só que ela estava decidida, viu? Realmente, ela ignorou os apelos dele. Ela não estava nem aí para ele. E como todo bom narcisista, ele não suportou ser ignorado. Então fez o quê? Furtou um carro do estacionamento do quartel onde prestava serviço voluntário e foi atrás dela. E ele se preparou cuidadosamente para o evento. Se vestiu de preto, da cabeça aos pés. E viciados em casos criminais como nós, sabem que preto é a cor preferida dos assassinos. Em parte, talvez por uma questão de estilo. E em parte, porque o preto disfarça melhor as manchas de sangue, não é não? Além do vestuário elaborado, ele levou umas coisinhas com ele. No banco traseiro, logo atrás do banco do motorista, tinha um machado. E numa sacola, junto com outros objetos, tinha uma faca. E foi assim. Ele dirigiu até Port-Pourri, onde sabe-se lá através de quais artifícios usou para convencê-la a conversar com ele, encontrou Rebeca num lugar chamado Memorial Park às 21 horas e dirigiu para algum lugar para que os dois pudessem ficar mais à vontade. E o que aconteceu depois disso, nós só sabemos pela confissão do réu e pelo trabalho pericial. Presume-se que o que aconteceu naquela noite foi o seguinte: José e Rebeca estavam dirigindo por uma estrada quando começaram a brigar. José achava que ela estava mentindo sobre a existência de outros homens. Em algum ponto da discussão, durante um ataque de fúria, pegou a faca e começou a golpeá-la. Rebeca, obviamente, entrou em desespero, começou a gritar e pediu para ir para o hospital, o que ele negou. Em algum momento da situação, ele parou o carro e foi até o porta-malas pegar água e um cobertor para colocar sobre ela. O que se passava na cabeça dele, gente, é uma incógnita. O que ele pretendia fazer é muito difícil de afirmar, mas eu imagino que Rebeca, naquele momento, percebeu que teria que lutar com todas as forças para sair viva da situação. E foi isso que ela fez. Assim que ele deu bobeira, ela abriu a porta, se jogou na estrada e começou a se arrastar. Foi nesse momento que o acaso deu as caras. O ditado estar no lugar errado na hora errada se aplica muito bem nesse caso, porque infelizmente uma terceira pessoa, uma espectadora inocente, entrou na cena. Enquanto Rebeca tentava escapar e José ia atrás dela, um carro se aproximou. Quem estava no volante era uma moça de 22 anos, chamada Jessie Fullerton, que já conhecia José das noites de bebedeira no hotel. Jessie era uma pessoa muito interessante. Ela era portadora de nanismo, mas não deixava que essa condição a limitasse. Na data dos fatos, ela estava a caminho de realizar o sonho de ser uma jockey de camelo. Aqui no Brasil é meio estranho para a gente ouvir falar nisso, mas na Austrália parece que é uma carreira relativamente comum. E o que a Jessie fez quando viu aquela cena estranha não pareceu esquisito para os seus amigos e parentes, que dizem que ela era muito corajosa. Ela saiu do carro já tentando ajudar e querendo saber o que estava acontecendo. José inventou uma desculpa qualquer na hora, mas não colou não. Ela ficou desconfiada e quando viu que Rebeca estava sangrando, começou a gritar, exigindo que ele levasse a moça para o hospital, como aliás qualquer pessoa normal faria. Mas José já tinha ido longe demais. Enquanto Jessie tentava acordar Rebeca de um desmaio, ele veio por trás com o machado e acertou seu crânio. E assim como fazia no jogo GTA, ele acertou várias e várias vezes enquanto ela estava ali, no chão, caída. Depois, ele acabou de matar Rebeca, que não parava de gritar. Nesse momento, José tinha matado não só uma, mas 2 mulheres. Eu imagino a enorme quantidade de sangue que tinha na cena do crime. A primeira coisa que ele fez foi tentar se livrar das evidências, por isso foi até o quartel e passou mais ou menos 3 horas tentando limpar tudo aquilo. E as roupas, apesar de serem pretas, estavam encharcadas. E ele também guardou tudo num esconderijo. Os corpos continuavam na estrada. Então ele voltou, pegou o que restava da Rebeca, jogou gasolina e botou fogo. Depois amarrou esses restos num carro e foi arrastando até o cemitério, onde esperava encontrar um túmulo para enterrá-la e encobrir o crime. E foi isso que ele fez. Achou um buraco, encobriu com sujeira, jogou a corda que tinha usado e voltou para o quartel para limpar mais uma vez o carro. Quanto a Jessie, ele não se importou.
corpo dela ficou mesmo na estrada. Parece que na cabeça dele, apenas a ligação com a Rebeca podia ser provada, então para que se dá o trabalho, né? O último ato de José naquela noite foi entrar no Facebook de Rebeca, apagar as mensagens entre os dois e remover a bateria. E depois foi dormir, mas não por muito tempo. Algumas horas depois, sua mãe adotiva Margaret o acordou perguntando se ele sabia da Rebecca White. Ela estava desaparecida. Ele disse que não havia muito tempo, mas a desculpa não foi convincente, não. Provavelmente, Rebecca disse que ia encontrá-lo para alguém, para a família, para algum amigo, porque de repente, José passou a receber muitos telefonemas, tanto da mãe da moça quanto dos amigos, e para todos ele dizia que não sabia de nada. A mãe dela não acreditou e chamou a polícia, que pediu para revistar a casa dele. E não demorou muito para ele sucumbir à pressão e confessar a morte das duas moças. Durante a reconstituição do crime, José não demonstrou remorso algum. E eu posso sentir até mesmo um certo orgulho no rosto dele, né? José Monte Estrada foi sentenciado com 2 penas de prisão perpétua, podendo pedir condicional num período mínimo de 33 anos. Essa é uma história extremamente triste, mas eu fico satisfeita por tê-la contado, porque ela merece ser mais divulgada. Naquela noite, José planejava tirar uma vida, mas acabou tirando 2. Rebeca morreu pela inocência de ter confiado num sociopata. Jessie morreu pela gentileza. Ela parou porque queria ajudá-lo. Bom, se você chegou até aqui, eu peço o seu like, sua inscrição e que você continue voltando. Valeu!